A gente fechou o vídeo anterior falando da aplicação, então, dentro dos sistemas industriais, dos valores de curto-circuito, né? Então, a gente tem duas aplicações básicas aí. Trabalhar com o cálculo de suportabilidade dos condutores a esses curtos-circuitos e também a suportabilidade dos elementos que fazem a proteção, o seccionamento, a eliminação desses curtos-circuitos nas instalações, que são disjuntores e fusíveis. Então vamos começar aqui pela questão dos condutores. Em breve, na sequência aí do curso, a gente vai estudar especificamente esse critério aqui, um dos critérios de dimensionamento de circuitos, baseado na suportabilidade de condutores. Mas o que nos importa aqui, nesse momento aqui, entender é o seguinte, que a seção mínima aqui, que a gente, quando for trabalhar dimensionamento de condutores, ela é diretamente dependente do quê? Do valor da corrente de curto-circuito, de um tempo de proteção que o tipo de proteção leva para atuar e para eliminar o curto-circuito, e de uma constante aqui, que é uma constante relacionada com o tipo de isolação. Mas aí, para a gente chegar na seção mínima, então, desses cabos, quando a gente for estudar dimensionamento de circuitos, nós vamos precisar do valor da corrente de curto-circuito no ponto, na fonte que está alimentando aquele circuito. Então, é um valor de referência que a gente precisa ter dentro da instalação elétrica para poder trabalhar, então, com o dimensionamento, um dos critérios, né, de dimensionamento de circuitos, que é a seção mínima para ter suportabilidade dos condutores a curto-circuito. Isso a gente vai estudar com mais detalhes na sequência. Aliás, já também trabalhado esse conceito lá em instalações prediais, e agora nós vamos estender aqui para industriais. Com relação aos disjuntores, os disjuntores são equipamentos que eles têm ensaiados por norma, cada tipo, cada modelo de disjuntor, né, de cada linha, uma capacidade de interrupção. Né? Cada fabricante vai declarar essa capacidade de interrupção. Então, como é que isso funciona aqui na prática, pessoal? Vamos pegar dois exemplos. Aqui eu colei dois recortes de catálogos de fabricantes para a gente entender. Então, primeiro, exemplo 1. Aqui a gente tem uma série de correntes nominais de disjuntores, por tipos de modelos, 2 ou 3 polos e tudo mais. Mas vamos pegar um modelo aqui, que é de 100 amperes, a capacidade nominal do disjuntor é de 100 amperes, e uma outra coluna aqui, a capacidade de interrupção simétrica. O que quer dizer esse simétrico aqui? A gente tem duas correntes básicas de curto-circuito. Tem aquela inicial, quando inicia-se o processo de curto-circuito, a transição da corrente de carga para a corrente de curto-circuito. A gente tem um período chamado subtransitório, que é a corrente assimétrica. A gente tem uma assimetria na corrente em função da reatância, a relação entre reatância e resistência, né? A variabilidade de corrente em circuitos RL, então isso causa uma distorção nessa corrente. E a partir do ponto que essa corrente subtransitória é atenuada, é o tempo que o disjuntor leva para ele abrir. Então ele vai abrir depois que a corrente se torna simétrica. Então ele é ensaiado para essa capacidade de interrupção simétrica. Então, imaginando que aqui a gente tem então as várias tensões que esse disjuntor pode trabalhar, desde tensão CA até 4600 VCA e tensão VCC aqui. Pois bem, se a gente pegar um sistema elétrico 380, imaginando que a gente vai pegar esse disjuntor de 100 amperes e vai colocá-lo num sistema 380. Então, o que é esse manual, o que esse fabricante está declarando para nós? Que esse disjuntor tem uma capacidade de interrupção até de 18 kA. Até de 18 kA. É importante a gente separar bem os conceitos, pessoal. 100 amperes é a corrente nominal. A partir de 100 amperes, esse disjuntor, então, começa a contar tempo para fazer o quê? Para fazer a sua abertura de forma temporizada, se for um disjuntor termomagnético, e depois de um certo valor de corrente, de múltiplos de corrente, ele vai ter uma atuação instantânea, que é a proteção de curto-circuito. Mas esse conceito aqui está relacionado com
No momento que ele tentar fazer a abertura, eliminar o curto-circuito que esteja depois dele, né, que ele está fazendo a proteção daquela parte daquele circuito, qual é a sua capacidade, ou seja, qual é a sua suportabilidade para fazer a abertura do curto-circuito sem se danificar. Mas como assim se danificar? Seria um valor de corrente de curto-circuito que causaria uma energia tão elevada, aquele efeito térmico que a gente falou lá, que o disjuntor, no instante que estivesse abrindo os seus polos, ele não teria capacidade de fazer o quê? A ruptura do arco elétrico, e ele sim sofreria o quê? Aí um dano por essa expansão térmica no seu invólucro, ele poderia levá-lo até a explodir o seu invólucro e ser totalmente danificado e colocando a instalação em risco. Então, o que é importante? A gente conhecer qual é o valor da corrente de curto-circuito no ponto onde esse disjuntor está sendo instalado, para a gente poder especificar um disjuntor corretamente naquele ponto. Então, vamos tomar o seguinte exemplo. O ponto que a gente está instalando esse disjuntor, ele foi calculado, identificado como um ponto de 12.000 amperes de corrente de curto-circuito, 12K. Então, a pergunta, podemos ou não usar esse disjuntor aí para essa instalação? Podemos, né? Por que a gente pode? Porque se o valor calculado é 12Ka, o disjuntor tem uma capacidade de 18Ka, isso quer dizer que ele suporta, ele consegue interromper isso. Ah, mas não. A nossa capacidade ou melhor, o valor do cálculo indicou 22Ka, por exemplo, naquele ponto. Então, poderíamos usar esse disjuntor aqui? Não, não dá, porque 18, se é 22... Ah, então vamos usar esse aqui de cima, ó, é 25K. Cuidado aqui, né, pessoal? É 25K, é o mesmo disjuntor, mas ele está indicando para 240 volts. Ei, mas por que 240 volts é tensão nominal ou 220, né? Ele é ensaiado aqui até 240. Ele tem capacidade de 25K. Se eu colocar ele em 380, a capacidade é só 18K. Uma questão para vocês aí agora pesquisarem para a gente discutir em sala. Por que isso varia? Inclusive aqui, ó, pessoal, se a gente olhar aqui ó, no CC, ó, 125 cc, 250 VCC. Olha para onde vem a capacidade dele. Só 10K. Só em relação aos 18 que ele tinha lá. Então, a pergunta de mais uma aqui. Por que em CC a capacidade é menor do que em CA? E dentro do CA, por que quanto maior a tensão, menor é a capacidade? Né? Duas questões aí para vocês pesquisarem e a gente discutir. Mas seguindo aqui, então, nosso ponto é 22Ka e a nossa tensão é 380. O que a gente vai fazer? Vamos procurar um disjuntor, se nessa linha, olha só o que a gente encontra aqui, ó. Aqui para frente, 25Ka e temos o disjuntor de 100. Tá? O que foi cortado aqui em cima, intencionalmente até, porque não era o objetivo mostrar ao fabricante, mas é só a gente buscar, é que a identificação do modelo, então vai ter um outro código, uma outra especificação, aqui o disjuntor é o mesmo, ó, temos de corrente nominal 100 amperes, 100 amperes, 3 polos, ou 2 polos, mas é no caso nosso trifásico, então 3 polos, tendo uma carga trifásica. Então a gente pegaria, é o mesmo, então a gente só coloca a especificação, um disjuntor de 100 amperes, mas obrigatoriamente a gente tem que pôr a capacidade mínima de interrupção desse disjuntor. Então nesse caso lá seria 22Ka. Se a gente estiver comprando, adquirindo um modelo específico, eu diria dessa linha, desse modelo de 25Ka. Então isso é um cuidado importantíssimo que a gente tem que ter. Vamos pegar um outro exemplo 2 aqui, ó. Um outro cara aqui, 380 volts, de novo, capacidade de ruptura simétrica, ruptura dele, tensão, ou ele vai trabalhar em 480, 600, veja, esse fabricante já muda aqui, já parte do 480 do 600, e nessa linha, agora pegando um disjuntor aqui de 150, ó, a gente tem um 150 com capacidade 25, um 150 com capacidade 28, que mais que a gente tem? Um 150 34 e um 150 36.
Então vamos voltar para aquele ponto nosso lá de 22 kA. Ou primeiro, vamos voltar para o ponto 12 kA, que a gente tinha 12 mil amperes na primeira hipótese que a gente levantou. Quais desses disjuntores poderiam atender os nossos 12 kA lá? Quais? Todos. Todos. Ah, mas então teria algum problema eu escolher um 36, um 34, um 28, um 25? Não teria problema nenhum. Ok, eletricamente a gente teria entendido. Mas atenção que isso aqui, ó, essa modificação, esse ganho que a gente está tendo aqui, ele é construtivo no disjuntor. O disjuntor vai ter que ter mais robustez, ou seja, o disjuntor vai custar mais. Então, de repente, se a gente não coloca isso e não toma esse cuidado, a gente pode ter dois problemas. Um é, do ponto de vista técnico, especificar um disjuntor que não tem a capacidade. Mas pode ter um do ponto de vista econômico. A gente está usando um disjuntor muito acima da nossa necessidade. E aí a gente pode estar pagando muito mais por isso. Então, o cuidado, a atenção vem aqui nesses dois sentidos. Então, o que a gente tem aqui como fechamento, então, desse conceito da capacidade de interrupção dos disjuntores? A gente precisa saber a corrente nominal que a gente precisa para o disjuntor e a gente precisa do quê? Identificar, então, qual é a capacidade para aquela tensão utilizada, certo? Que a gente vai fazer a especificação, então, mínima da capacidade de interrupção dos disjuntores. Com isso, a gente consegue atender tecnicamente e também economicamente a melhor forma de proteger a nossa instalação.